Afinal de contas, dar crédito na loja é um bom negócio ou não é? Olá, aqui é o Ermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer esse tema para o debate, para a gente fazer uma reflexão, porque ainda é impressionante como tem lojista que me questiona, Ermelino, afinal de contas, dar crédito na loja é um bom negócio ou não? E eu não estou aqui me referindo em vender a prazo, não é? Eu estou me referindo efetivamente em crediário, em você dar crédito na loja, o CDC, né, o famoso CDC, crédito direto ao consumidor, onde a loja faz a concessão de crédito, né? Se você acompanha aqui meus conteúdos, sabe que é indiscutível um mantra, um bordão até que virou aqui no meu canal, que é falar sobre venda à vista e venda a prazo. A gente sabe que cliente que compra à vista compra pouco. A diferença entre você vender uma calça jeans, uma TV de 50 polegadas ou um carro é a quantidade de parcelas, né? Eu me refiro ao consumidor médio, que é a absoluta maioria dos nossos clientes que acessam as nossas lojas, né? Então, se eu quero vender o valor equivalente a um carro, eu tenho que dar um jeito de caber no bolso do meu cliente. Então, é indiscutível que se eu vendo a prazo, eu tenho potencial de fechar negócios melhores, mais altos. Por outro lado, eu posso criar uma série de problemas e é sobre isso que eu quero aprofundar com você hoje, quais as estratégias, os impactos e efetivamente os resultados que nós podemos colher abordando essa estratégia, adotando essa estratégia na loja. Beleza? Então fica comigo que a gente vai aprofundar, eu tenho certeza que vai ser de bom proveito para você. Eu gosto de lembrar sempre, se você acompanha a gente pelo YouTube, verifica se você já é inscrito no canal. É importante para a gente, né? Porque isso dá relevância e o YouTube mostra, apresenta mais o nosso canal para outras pessoas que podem ter interesse como você. Né? Deixa o seu like, comenta, curte, critica, dá sugestão. Essa interação é muito legal também. E se você está me vendo pelo Instagram ou pelas outras redes sociais, a mesma coisa, veja se você já segue a gente, curte, indica a outras pessoas que você acha que gostariam de ver esse conteúdo. Né? E a gente está também nas principais plataformas de podcast. Né? Spotify, Deezer, Google, Apple, enfim, todas as principais plataformas você pode ouvir o Papo com Lojista com a gente também. Beleza? Então vamos ao tema de hoje que é importante, é sério, é impactante e pode transformar os resultados de uma loja. Né? Como eu abordei, como eu comecei falando, é indiscutível o impacto das vendas a prazo nos resultados do nosso faturamento. Né? Então, primeiro é importante lembrar o seguinte, loja não é uma área, um departamento isolado. Eu vejo muito lojista preocupado, por exemplo, olhando para a venda, para o faturamento, etc. E tal. Ok, é fundamental. A razão da loja existir é vender. Não é? Uma loja que não vende, ela perde a sua atividade fim, a sua finalidade primária, básica. Não é? Ela pode estar linda, pode ter ótima mercadoria, pode ter um excelente grupo de vendedores, enfim, né, uma excelente equipe, etc, etc. Mas se ela não está vendendo, ela perde o sentido da própria existência. Né? A loja que não vende, ela não serve. Então, o primeiro fundamento é vender. Ok, mas para que eu venda, eu preciso de boa mercadoria, eu preciso de uma equipe capacitada, eu preciso de um bom gerente, de uma boa gerente ali coordenando, distribuindo tarefa, dando feedback, acompanhando essa equipe, não é? Desenvolvendo relacionamento com os nossos clientes, prospectando clientes. A gente sabe que eu preciso gerar tráfego, eu preciso botar clientes dentro da loja, depois eu preciso converter esse tráfego e depois, nessa conversão, fazer o máximo possível, ou seja, vender o máximo que eu puder, encantando o meu cliente, fidelizando, atendendo às suas necessidades, às suas expectativas, o que hoje aí está na moda se chamar de experiência de cliente, né? O famoso CX, ou Customer Experience, né? Ou, em bom português, a experiência do cliente. E a experiência do cliente é ser muito bem atendido, receber um atendimento encantador, que eu encontre alguém na loja que entenda o que eu preciso, o que eu quero, como eu gosto, ou seja, não vai ficar tentando me empurrar qualquer coisa, tomar o meu dinheiro, preocupado com o seu ponto de vista, né, do seu ponto de vista, ou seja, o vendedor está preocupado em bater a meta ou em me atender? Em vender bastante ou vender para mim aquilo que eu preciso, encontrar na loja a solução
para o meu problema, né? Quem sai para fazer uma compra tem um problema para resolver. Sempre é assim. Nem que seja de cunho emocional. Eu preciso me presentear, eu estou precisando, sei lá, renovar meu guarda-roupa, comprar um celular novo, comprar um sapato novo, enfim, não importa o que. Né? Mas é uma necessidade ou um desejo que eu saio para resolver. É um problema que eu tenho para resolver. E quando eu encontro alguém que se empenha em entender exatamente o que eu preciso, em me orientar, me dar sugestões, encontrar as melhores alternativas e depois fazer isso caber no meu bolso, ou seja, me dá as condições para que eu consiga efetivamente finalizar essa compra, realizar essa compra de tal maneira que eu fique extremamente satisfeito com aquilo que eu comprei e com a forma com que eu vou pagar. Não é? Isso é a famosa experiência do cliente. E eu encontro uma loja agradável, que eu confio. Se eu tiver algum problema, eu sei que eu posso contar com a loja, que ela vai resolver esse problema para mim, como uma troca, efetivamente, ou enfim, não é? Alguma informação extra que eu precise, algum complemento depois, eu sei que eu posso contar com a loja que ela me orienta, ela resolve as minhas demandas. Isso é a experiência do cliente perfeita. Canais de pós-venda, outros canais de venda, como por exemplo as redes sociais, eu mando um e-mail, eu entro em contato com a empresa através de um direct do Instagram ou de um contato via WhatsApp, e a gente sabe que vai ser bem atendido rapidamente, a pessoa que atende consegue dar encaminhamento às minhas demandas, etc, etc. Esse conjunto é o que a gente chama de experiência de cliente. Só que só nesses pontos aqui que eu relatei, a gente já vê que envolve praticamente todos os departamentos da loja. Para que eu atenda bem meus clientes, eu preciso da equipe capacitada, treinamento, desde a abordagem, abertura da venda, demonstração de produtos, técnicas de fechamento, como conduzir um cliente provador, quantos produtos mostrar, né? sem ser chato, sem estar importunando o cliente, pressionando, mas de maneira agradável, realmente entendendo as demandas dos nossos clientes. E isso não é fácil, isso tem que ter uma programação de desenvolvimento, de capacitação, de acompanhamento. Né? Eu costumo bater num ponto que gerente é 80% dos resultados de uma loja. Então, eu preciso de gerente capacitado, dessa pessoa ali liderando, coordenando, distribuindo as tarefas, motivando a equipe, dando sentido, resolvendo problemas, não é? Enfim, organizando a loja e todas essas atividades. Então, gestão de loja, ela é uma atividade complexa, ela não é simplesmente abrir uma loja, botar mercadoria ali, botar vendedores e pronto, eu estou preparado para enfrentar esses desafios, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro, etc. e tal. Não é bem assim. Né? E, além do mais, um outro aspecto que eu sempre insisto é que comprar é mais difícil que vender. Então, fazer um bom planejamento de compras, definir a cobertura, a amplitude do mix, né? Quantas categorias de produtos eu vou ter na loja, quais são as categorias mais representativas, que tipo de público-alvo que eu vou atender, faixa de preços, a quantidade de variedade, né? Ou seja, a profundidade das categorias. Então, categoria é aquilo que o produto é, né? É calça, camisa, short, saia. Por outro lado, qual é a profundidade? Qual é o quanto eu vou me aprofundar em variedade de calças, de camisas, de camisetas, etc. e tal. Percebe? E não é fácil porque você dimensionar isso, porque se você amplia demais a quantidade de categorias e a profundidade, ou seja, a variedade de modelos, cores, marcas, tamanhos, etc. e tal, o que acaba acontecendo? O seu estoque fica gigantesco e você vai impactar, em primeiro passo, no primeiro momento, no financeiro, porque o investimento em estoque fica muito alto. Segundo, o giro, a rentabilidade, porque a rentabilidade vem de giro. Mercadoria, quando entra, é conta para pagar. Eu sempre estou insistindo nesse ponto. Mercadoria é ótima quando ela entra e sai, ou seja, ela fecha o seu ciclo, né? Ela completa o ciclo dela. E aí ela entra e sai e deixa o resultado dela, né? Contribui para a liquidação das despesas e deixar o seu lucro, o seu resultado efetivo. Então, eu preciso potencializar esse movimento. Se eu incho demais o meu estoque, evidentemente que o giro fica lento e isso vai comprometer o retorno do capital investido na loja. Percebe? Então, não é fácil fazer uma gestão de loja. E entrando por último, que é o mote do hoje, que é o tema que eu quero abordar hoje com você, é sobre crediário, né? Sobre dar crédito. Você, quando vende a prazo, você tem duas possibilidades. Ou fazer um parcelamento através de um agente financeiro, onde o primeiro que vem à mente e está na mão é o parcelamento através de cartão de crédito, né? Ou um agente financeiro, lojas que trabalham com financeira. Né? Ou seja, você faz a venda a prazo, mas você terceiriza o risco de crédito. É um agente financeiro que vai parcelar, não é a loja que vai parcelar. Né? Parcelar no sentido de assumir o risco de crédito.
Pode até, na maioria das vezes é o caso, parcela no sentido de receber de maneira parcelada, mas não tem risco para isso, terceiriza. Então, quando eu faço uma venda parcelada no meu cartão de crédito, eu vou pagar uma taxa para a administradora, né, uma taxa de administração, de tal maneira que eu estou terceirizando o risco, estou contratando um risco que a administradora do cartão de crédito é que vai assumir. E eu simplesmente opto por receber parcelado para que eu não tenha um impacto de antecipação financeira no primeiro momento. Então, eu vendo em 4 vezes, vou receber em 4 vezes. E tenho ainda a opção de, aí sim, fazer uma antecipação de recebíveis, né? De buscar esse recebimento futuro através de uma taxa de antecipação de crédito e eu trago esse recebimento futuro e faço caixa, né? E consigo ter mais liquidez na minha operação. Ou seja, essa é uma modalidade de concessão de crédito. E existe uma outra modalidade que é a loja dar crédito diretamente, ou através do crediário, do carnê, que é o mais básico, é o mais comum, né? Ou através do cartão próprio da loja, que não deixa de ser crediário. No fundo, o princípio é o mesmo. A loja dando crédito e recebendo parcelado, fazendo análise de crédito e concessão e depois o recebimento e as cobranças. Não é? É todo esse procedimento, esse processo, e é sobre esse segundo modelo que eu quero colocar, que eu quero aprofundar um pouco hoje com você. Por quê? Porque muito lojista acha, e isso é impressionante, que, primeiro, crediário é coisa do passado, que crediário é coisa do interior, que crediário é só para algumas lojas, que não é um modelo de negócio, não é um modelo de fechamento de liquidação de vendas que seja interessante, por exemplo, para uma boutique, ou para uma loja de shopping, ou para uma rede de lojas para jovens, enfim, né? A gente sabe que existe uma série de preconceitos aí, e preconceito no sentido de ideia pré-formada, né? Nesse sentido, onde a pessoa... Na verdade, o preconceito, definindo melhor essa palavra, o preconceito é você formar a ideia sem conhecer o assunto, né? Por isso que é um pré-conceito, ou seja, eu formo uma opinião sem conhecimento devido do assunto, né? E aí a gente corre risco de formar uma opinião não compatível com a realidade, né? Com o que acontece de verdade. Então, é interessante para que você forme opinião, que você se aprofunde, que você conheça, especialmente nesse assunto, que é o que a gente está trazendo hoje aqui. Vale a pena vender a loja, dar prazo? Com absoluta certeza, existem alguns diferenciais aí que é importante a gente começar a fazer a reflexão. O primeiro deles, quando você vende no cartão de crédito e você parcela, é bom, é excelente, porque você vai subir o ticket. Então, quando você monitora o ticket por forma de liquidação das vendas, ou seja, pela forma de pagamento, onde você monitora, quantas vendas eu fiz nesse período? Fiz 1000 vendas. Dessas 1000 vendas, quantas foram à vista, em dinheiro, no cartão de débito, no cartão de crédito para data, no cartão de crédito parcelado, e aí eu vou olhar um a um e vou calcular o ticket médio em cada modalidade. Se você fizer isso, se o seu sistema não entrega essa informação, você pode fazer através de monitoramento de caixa, pega períodos, né, separa ali mesmo a venda, ela dá um pouquinho de trabalho para você classificar, mas vai te dar uma informação poderosíssima e estratégica, que é ticket médio por plano de pagamento. Então você vai ver, quando eu vendo e recebo em dinheiro, qual é o valor médio das vendas que eu fecho? Né? Quando eu vendo no cartão de débito, mas Hermelino, não é à vista igual? Não, ela tem diferença. Quem compra no cartão de débito, que para si mesmo é uma venda à vista, porque a hora que eu passo a minha senha ou autorizo ali o débito no meu cartão, sai imediatamente da minha conta, né? Então é um pagamento à vista, efetivamente. Por outro lado, se você monitorar, você vai descobrir que cliente que paga com cartão de débito, ao invés de pagar com dinheiro, gasta em torno de 15% a 20% a mais em média. O que significa o seguinte: só pelo fato do cliente não ver o dinheiro saindo da carteira, ele tende a gastar de 15% a 20% a mais. Né? Então, isso já começa a sinalizar o seguinte: peraí, então significa que se eu forçar, não, me dá em dinheiro e tal, eu estou, em média, derrubando o meu ticket médio de 15% a 20%? Com certeza. Com certeza, há uma diferença de baixo para cima, né? Ou seja, da venda à vista em dinheiro para a venda à vista no cartão de débito, o ticket vai subir em torno de 15% a 20%. Meça na sua loja, né? Não precisa acreditar em mim, meça aí, cheque, verifique, que você vai ver que você vai se assustar com esse resultado. Então,
o desafio sempre é o seguinte: eu preciso vender mais. Na verdade, é esse o grande objetivo, a grande luta que a gente enfrenta no dia a dia. Eu preciso vender mais, porque eu preciso de faturamento para poder pagar as contas, poder remunerar bem minha equipe, atender, ter mais clientes para que eu consiga satisfazer da sustentação do meu negócio e poder prosperar. Então, o desafio de vender é sempre primordial. E aí vem, quando você começa a entender, peraí, quer dizer que ainda que eu venda à vista, se eu vender no dinheiro, eu tenho um perfil de liquidação, de volume que eu consigo fechar. Quando eu trago para à vista ainda, mas no cartão de débito, meu ticket sobe, significa que eu vou melhorar, eu vou ganhar em produtividade. Com a mesma quantidade de vendas, eu vou conseguir faturar mais, vender mais. É verdade isso? Totalmente. Monitora na sua loja que você vai perceber que essa solução está aí dentro e você, às vezes, não está enxergando. Mas a gente pode evoluir ainda esse raciocínio, não é? E quando eu vou para o cartão de crédito, mesmo que seja para a data, qual é a variação do ticket? Quanto que o cliente costuma gastar mais? Porque quando ele paga no cartão de crédito com um prazo, né? Ele tem ainda que não seja parcelado, mas ele tem um prazo, ele não vai pagar agora, imediatamente, não deixa de ser uma compra a crédito, né? Você tem ainda a terceira opção, que é o parcelamento no cartão de crédito. Isso, conforme você vai caminhando nesse sentido, o ticket também vai subindo na loja. Então, se você tem um ticket médio na venda à vista, em dinheiro, por exemplo, na faixa de 80, 100 reais, quando você pega lá na ponta o parcelamento no cartão de crédito, por exemplo, 5, 6 vezes, você vai ver que o ticket está em 300, 400. É impressionante como o ticket vai subindo. Ou seja, os clientes, quando compram a prazo, quando eles parcelam, eles tendem a gastar muito mais, 3, 4, 5, 6 vezes a mais do que quando compram à vista. E é evidente, porque é o impacto no bolso. Se eu vou pagar isso parcelado, é evidente que eu tenho condições de comprar mais coisas ou coisas mais caras. Então, isso me dá acesso a esse perfil de compras. Não é? Então, é óbvio que se eu quero vender mais, eu trabalhar nesse sentido, eu vou conseguir otimizar o meu faturamento e atender mais os meus clientes. Mas eu posso ir mais longe. Eu tenho ainda a questão do crediário. Eu mesmo posso dar crédito, assumir toda a operação de crédito. É o que a gente chama de crediário. Né? Ou seja, a própria loja pode fazer toda a gestão na análise e concessão de crédito e depois na cobrança, no recebimento disso. É bom, é maravilhoso quando bem gerenciado, quando bem administrado. Eu vou dar um exemplo aqui, extremado. Né? Eu estava dando consultoria para uma rede de lojas feminina, de shopping, ou seja, mais um perfil de classe B, A, B, uma classe mais alta, dentro de shopping, loja feminina, mais com perfil de boutique e tal. Ou seja, não é um perfil lojão, de crediário, loja de departamento, onde é mais característico o crediário, né? Ele não impacta tanto você falar, essa é uma loja de departamento e tem crediário, tem o departamento de crediário. É muito comum, a gente sabe que isso está mais diretamente relacionado ao perfil da loja. Mas quando você fala, não, uma loja, uma boutique feminina, de shopping, né, onde tem um padrão classe A e B, então, cabe crediário? Pois eu vou relatar uma experiência aqui com absoluta certeza que vai impactar você. E a resposta é sim. Né? A gente pesquisando no perfil das clientes, nós descobrimos que as clientes gostavam de ter preservadas as suas compras. Porque quando elas compravam, especialmente as mulheres, né? Quando elas compravam no cartão, ela praticamente, a maioria compartilha cartão com o marido e tal, enfim. Né? Então, isso tem uma certa indiscrição, vamos dizer assim. Ela não consegue preservar o sigilo das compras que faz. Vamos colocar dessa maneira, sem entrar muito nessa seara, porque eu sei que ela é polêmica, e o objetivo aqui não é discutir nem debater isso. Né? Mas olhar o seguinte, nós identificamos ali um problema, uma oportunidade para se atender, e conversando com as clientes, as próprias clientes disseram, não, se a loja tivesse aqui o seu cartão próprio, né, eu dou preferência, eu prefiro comprar no crediário da loja, né? Sem usar o termo crediário, mas usando o termo cartão. Até porque crediário, quando nesse perfil de loja, havia um certo preconceito, uma certa depreciação com a palavra. E nós usamos, inclusive, o termo em inglês, um private label. Né? Perguntamos para as clientes, se você tivesse um cartão private label da loja, você gostaria você utilizaria, você gostaria de
de ter um cartão exclusivo da loja, a absoluta maioria disse, nossa, eu ia adorar, né? Eu acho magnífico e tal. E nós implementamos. E foi um sucesso, foi um sucesso. Ao invés de usar o seu cartão de crédito, usava o cartão da loja. E depois de um tempo já de implantado, a gente fazendo monitoramento, acompanhando, eu tive numa das lojas e tinha uma cliente e tal, eu perguntei para ela se ela tinha o cartão da loja. Ah, você, me apresentei, sou consultor da loja e tal, deixa eu fazer uma pesquisa com você e tal. Você tem um cartão da loja? Ela disse, ah, eu tenho sim, adoro o cartão, gosto, uso. Eu disse, ah, é, que legal, que boa. Inclusive, eu já comprei um carro esse ano aqui, né? O equivalente a um carro esse ano aqui. E eu, brincando com ela, então, eu disse assim, não exagera também, né? Ela disse, não, é verdade, tira aí meu extrato. E aí eu fui lá no caixa e, vamos tirar, vamos ver então. E conversando com a operadora de caixa, ela tirou e a cliente, evidentemente que não era equivalente a um carro, mas ela tinha gastado lá uns 30 mil reais no ano, né? Então, era o equivalente, daria para comprar um carro, sim, com esse valor, né? Não um zero, mas um carro certamente é possível comprar com esse valor. E aí eu disse para ela, puxa, é verdade. Ela falou, não, eu adoro esse cartão porque me permite me comprar mais, eu fico mais à vontade e tal, e eu vim aqui, vou pagando, vou acertando e tal, e não tenho conflitos pessoais nas minhas compras, né? Enfim, ou seja, até nesse nível, quando a gente coloca, fala, não, eu vou trabalhar com a classe A e B e tal, crediário não cabe. Será? Né? Hoje, se você for pesquisar, existe um termo, uma expressão que está sendo muito utilizada e surgindo, inclusive, startups no mercado, que é o Buy Now, Pay Later, né? Ou seja, compre agora, pague depois. E o que é isso, senão o bom crediário brasileiro? Então, quando a gente começa a entender, peraí, está surgindo aí uma nova modalidade, etc. e tal, que no Brasil é coisa já dos anos 50, quando surgiu e realmente começou a penetrar como um hábito de consumo do mercado brasileiro, né? Então é uma coisa já bastante consolidada. Só que havia essa segmentação, era mais característico de lojas populares, lojas de departamento, lojas do interior, etc. e tal. E hoje isso se expandiu de uma maneira fantástica e quando você faz o comparativo crediário com o cartão de crédito, por exemplo, né, que são duas modalidades fantásticas que eu recomendo, né, até porque nem toda loja tem capital de giro necessário, condições de implementar um crediário. Né, e aí o cartão é fabuloso, é magnífico. Né, e mesmo as lojas que têm o crediário, o cartão tem uma participação expressiva. Ou seja, são modalidades, são opções que você trabalha na loja que é um cardápio que você tem, da mesma maneira que você tem um mix de produtos para oferecer, para atender uma gama de clientes, dar opções para o seu cliente de produtos, por exemplo, também na hora da liquidação, na hora do pagamento, você também tem ali um mix de produtos para oferecer, né, que vai facilitar a decisão de compra e possibilitar um ganho, como eu já comentei aqui no início do nosso papo de hoje, um ganho na experiência do cliente. O cliente se sente muito mais satisfeito, muito mais atendido, porque tem toda essa gama de opções para trabalhar. Lembrando que o cartão de crédito é um limite que você não tem 100% de controle. Não é? O seu concorrente pode também receber esse mesmo cartão, esse mesmo limite. E o seu concorrente, que eu digo, não é só o concorrente direto, aquela outra loja que vende o mesmo produto que você, mas seu concorrente é aquele que disputa a renda do seu cliente. Não é? E a gente sabe que a absoluta maioria dos nossos clientes tem renda limitada, tem muito mais necessidade de consumo do que condições de comprar. Não tem condições de comprar a casa que quer, o carro que quer, todas as roupas que gostaria, viajar para todos os lugares, comer em todos os restaurantes e ter todos os modelos de celulares quando lança, etc, etc. A gente sabe que a renda não permite se consumir tudo isso, não é verdade? Então fica aí a comprovação da importância de você ter uma modalidade de financiamento de vendas, né? Agora, quando você se refere a crediário, aí você tem 100% do controle desse limite. Por quê? O limite que o cliente tem na sua loja, ele só vai usar na sua loja, ele não consegue usar esse limite no seu concorrente. E aí começa a criar um diferencial poderosíssimo, né? Mas aí vem os impactos, e é sobre isso que eu quero falar um pouco com você, sobre as vantagens, limitações, estratégias que você precisa administrar dentro da loja. Primeiro, como é importante a gente começar a analisar do seguinte ponto de vista. Não faz muito sentido quando você implementa, e eu vejo algumas lojas tendo dificuldades exatamente por conta desse erro que comete, né? Ou desse erro, ou dessa decisão que eu acho mais complexa, mais difícil de ser implementada, que é você deixar
a gerência da loja, a própria loja, aprovando o limite de crédito. Né? O que significa que o gerente, geralmente, ou uma crediarista, ou uma pessoa que fica responsável na loja, que vai fazer a análise do cliente. Então, você, primeiro, é um conflito de interesse, assim, direto. Né? Por quê? Porque o gerente que está ali na loja, ou a gerente, né, a pessoa que está ali na loja, responsável em buscar metas, em fidelizar cliente, em ampliar o seu volume de vendas, né, está precisando de limite. Né? Ela quer dar limite para que os clientes gastem mais, comprem mais. E, ao mesmo tempo, você coloca, quando você coloca a análise sobre os ombros de um gerente de loja, você também vai colocar metas de inadimplência. Né? Olha, você tem que dar crédito, mas nós precisamos receber. Né? Nós precisamos ter uma inadimplência sob controle. E aí você coloca uma situação conflitante. Eu tenho que, ao mesmo tempo, puxar as vendas e, por outro lado, controlar a inadimplência. Então, essa mesma pessoa fica dividida. E aí, eu faço uma concessão mais agressiva, eu arrisco, mas aí eu vou provocar uma inadimplência, um crescimento da inadimplência e estou botando o meu pescoço em risco aqui, além de comprometer a própria saúde financeira da empresa. Percebe como é uma situação bastante conflitante quando você põe a mesma pessoa que tem o seu desafio de buscar vendas, né, ao mesmo tempo fica responsável de controlar as vendas para que a inadimplência fique dentro de parâmetros planejados, aceitáveis e razoáveis, já previamente calculados, né, ou estimados, calibrados, que é como a gente tecnicamente costuma colocar. Então, esse é o primeiro aspecto. Será que vale a pena? Com absoluta convicção, a resposta é não. Né? Eu recomendo que não se faça isso. Então, é necessário que você tenha uma análise de retaguarda. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu anotei aqui é o constrangimento da cobrança. Por quê? Quem dá crédito, evidentemente, precisa fazer cobrança. A gente sabe que um percentual dos clientes atrasam, e é importante que você lembre esse cliente, entre em contato, tal, não é? Faça a cobrança, e tem aqueles que você vai precisar efetivamente renegociar. Quem dá crédito não recebe 100%, ainda que seja através do cartão de crédito ou de uma financeira. Como assim, Hermelino? Tem inadimplência quando eu vendo no cartão? Sim, só que ela é fixa, ela é pré-fixada, ela já é negociada antecipadamente com a minha financeira. Né? Se eu vou vender no meu cartão de crédito, no cartão de crédito parcelado, né, a operadora, a minha adquirente, né, ela vai negociar comigo uma taxa de administração. Olha, para você vender aqui parcelado em 5 vezes no cartão, e eu garantir que você vai, se eu autorizar, você vai receber com 100% de certeza, eu vou te cobrar X% de taxa, 4%, 5%, enfim, existe uma taxa aí negociada com você que ela vai cobrar. Ou seja, se você vender R$100 parcelado no cartão, você não vai receber, por exemplo, parcelado em 5 vezes, você não vai receber 5 de 20, vai? É óbvio que não. Você vai receber os R$100 parcelado em 5 vezes, menos a taxa de administração que a administradora vai cobrar de você. Né? Por quê? Você terceirizou o risco. Então, existe uma inadimplência aí? A resposta é sim, só que ela é pré-fixada. Ela é negociada antecipadamente com a administradora. A mesma coisa com um agente financeiro. Quando você contrata uma financeira para a loja, né, e ela diz assim, não, eu vou financiar as vendas que você fechar aqui na loja, né, então a análise é dela, a concessão é dela, o risco de crédito é dela, e efetivamente ela vai te cobrar uma remuneração, uma taxa, né, pelo trabalho que ela vai desenvolver ali e pelo risco que ela vai assumir. Então, evidentemente que você vai remunerar essa financeira, ou seja, você não vai receber 100% do valor da venda que você finalizar. A inadimplência dentro da loja, na própria concessão dentro da loja, é a mesma coisa. Você vai vender e não vai receber 100%. Então, é importante lembrar disso, porque tem muito lojista que quando fala de crediário, não, de maneira nenhuma, tal, eu não aceito inadimplência, não tenho condições de inadimplência. Aí eu pergunto, você vende no cartão? Vendo. Né? Que ótimo, ainda bem que vende, né? Porque se não vendesse, as vendas estariam lá embaixo. Né? Então, você recebe 100%? Não. Ah, mas é a taxa do cartão. Pois é a mesma coisa. Então, é uma questão de calibragem, não é? De você dimensionar a participação, o percentual, o valor. É isso que está se discutindo aqui. Agora, que ele vai existir? Vai. Se você não vende à vista, não é? Se você vende a prazo, evidentemente você não vai receber 100%. Por que a gente vende a prazo, então? Porque eu alavanco o faturamento. Alavancando o faturamento, a loja ela tem uma curva, é importantíssimo isso aqui, que é um outro
É um tema para a gente desenvolver aqui. Aliás, é um curso na minha plataforma que é o Break-Even Point, ou em bom português, o ponto de equilíbrio da loja. A loja, ela tem uma série de gastos, de despesas que ela tem mensalmente, que são fixos. Se você não vender nada, ou vender 1 milhão, 10 milhões, aquela despesa vai existir igual. Né? Exemplo, é óbvio que eu estou exagerando aqui, mas em linhas gerais é isso mesmo. Né? Que tipo de despesas que são fixas? O aluguel, a conta de luz, a mensalidade do seu contador, a conta de telefone, internet, uma série de gastos que você tem ali, o salário fixo do pessoal e assim por diante. Né? Se você fechar a loja, passar o mês inteiro, por exemplo, reformando a loja, o dono do prédio não quer saber, ele quer receber o aluguel. Você vai pagar o aluguel. Quanto foi a venda? Foi zero. Eu passei o mês todo fechado aqui, reformando, trocando piso e trocando os móveis, etc, etc. Mas eu vou pagar a taxa no mínimo, a conta mínima de energia elétrica vai vir, eu não tenho como ficar o tempo todo com a luz desligada e assim por diante, não é verdade? Então, você tem uma série de gastos que são despesas fixas. Então, quando você começa a faturar, né, evidentemente você tem ali o custo da mercadoria e você tem uma margem agregada que você coloca. Não, nós chamamos de markup. Então você vai acrescentar um diferencial sobre o preço de custo para calcular o seu preço de venda. Então, essa diferença entre o preço de venda e o preço de compra é a minha margem bruta. É daqui que eu vou pagar as minhas despesas fixas, as variáveis e tirar o meu lucro, não é? Grosso modo falando. Então, só que até um certo ponto eu vou trabalhar para pagar as despesas fixas da loja. Não é? As variáveis, entre aspas, não importam muito. Por que não importam muito? Porque 10% de 1 é 10%, 10% de 1 milhão é 10%, 10% de 1 trilhão é 10%. Ou seja, o percentual ele sempre acompanha, ele não varia. Então, na prática é o contrário. Né? As despesas variáveis, que são percentual, né? elas variam em função, elas acompanham a venda, né? Elas não variam percentualmente, é sempre aquele percentual. As fixas, que não mudam em termos de valor, elas variam em termos percentuais. Não é? Se eu tenho 10%, se eu tenho 10 mil de despesas fixas na loja e vendo 100 mil, portanto eu tenho 10% de despesa fixa. Se eu vendo 200 mil, a minha despesa fixa continua 10 mil, só que agora ela representa, em função da minha venda, 5%, porque a venda quando era 100 era 10%. Agora, minha venda é 200 mil, mas a despesa continua 10 mil. Portanto, ela vai representar de 200 mil, 5%. Percebe o que eu estou dizendo? Então, as despesas fixas, elas não variam em função da venda. O que significa que, na prática, você vai vendendo até um certo ponto para pagar essas despesas. A partir de um determinado volume de vendas que você atinge, né, a lucratividade começa a crescer, porque as despesas fixas já estão pagas. As variáveis é que vão acompanhar, não é? Percebe? Então, a sua curva de lucratividade cresce. É importante entender isso. Eu sei que é um pouco mais complexo, porque a gente traz muita matemática e tem que precisar, é necessário ter uma noção de DRE, de plano de contas, despesas fixas, variáveis, financeiras, etc. E tal. O básico da administração de uma loja, né? Mas o importante é você entender o seguinte: a partir de um determinado volume de vendas, a sua lucratividade cresce, e cresce de maneira exponencial. Então, na prática, significa o seguinte: se eu conseguir alavancar meu faturamento, né, ainda que eu coloque uma inadimplência, ainda que eu coloque uma taxa, inadimplência fixa ou variável, né, fixa no sentido da terceirização do risco, ou variável a partir do momento que eu assumo o risco de crédito, e aí vai depender do modelo de gestão que eu implemento, né, a partir de um determinado volume de vendas que eu acrescento, né, eu vou colocar muito mais lucro do que o que aquilo vai me custar. É uma relação custo-benefício direto. Né? Então, ou seja, vai me custar muito menos do que o ganho que proporciona. Então, vale a pena eu implementar. Né? Eu gasto 1 e ganho 3. Poxa vida, então vale a pena gastar esse 1. Se eu não gastar esse 1, eu não vou ganhar esses 3. Né? Então, seria mais ou menos isso. Então, é importante entender isso. Mas mais importante ainda é entender o modelo de administração. É como eu estava dizendo, tem lojista que quer colocar crediário na loja, quer vender a prazo, para justamente alavancar o faturamento, fidelizar mais clientes, conseguir vender mercadorias mais caras, conseguir melhorar o PA, né? Ou seja, mais peças por atendimento, colocar mais itens na venda, conseguir vender mercadorias mais caras na loja, entregar ferramentas para que a equipe consiga trabalhar melhor, os clientes. Ou seja, quando você dá os instrumentos para venda a prazo para o time trabalhar e possibilita isso para os seus clientes, evidentemente que você tem uma tendência de
alavancar seu faturamento e reduzir as despesas fixas e abrir espaços de crescimento do seu lucro. Né? Agora, é importante saber gerenciar isso dentro desses critérios que eu estou colocando. Não cometer esse erro de colocar para que a própria loja dê limite, para que a própria loja faça a cobrança, porque você vai criar esses constrangimentos e é complicado. O que dá prioridade à loja? A um controle de inadimplência? Se ela dá um controle de inadimplência, vai subir a rigidez da análise. Eu vou dificultar a análise. Por quê? Porque eu quero garantir uma inadimplência muito baixa. Inadimplência muito baixa é tão ruim quanto inadimplência muito alta. Porque inadimplência muito baixa não é difícil de você ter. É só você endurecer a análise, aumentar a rigidez da concessão, que a sua inadimplência tende a zero. Né? Como naqueles botiquins colocam as placas lá, fiado só para acima de 80 anos, acompanhado dos pais. Né? Ou seja, é para ninguém. Eu não vou vender fiado aqui, e se alguém aparecer, eu vendo aqui. Né? Que atenda esses critérios. É só você endurecer demais a concessão, que a sua inadimplência é baixa. É vantajoso? Claro que não. Por quê? Porque você vai perder muita oportunidade. Muita venda que você deveria ter feito, por medo da inadimplência, por uma rigidez na análise, você vai deixar de vender. Portanto, é faturamento que você está perdendo. E isso vai representar no impacto dos seus volumes, e aí a curva de crescimento, de lucratividade, etc. e tal, vai ser impactada. Então, é importante saber dimensionar, calibrar adequadamente, né, que eu vou colocar uma inadimplência, como é a taxa do cartão. É a mesma coisa, eu vou colocar uma taxa aqui, mas eu vou alavancar meu faturamento, vou conquistar muito mais clientes, vou reduzir minhas despesas fixas e vou melhorar minha margem de lucro. Então, é simples assim. Para isso, você precisa ter estratégia. E é aí que eu quero colocar para você o seguinte. Deixa eu trazer um dado que eu tenho certeza que isso vai impactar você. A gente analisa algumas redes de lojas que trabalham com crediário e trabalham nessa modalidade, onde a própria loja faz a análise e concessão, ou seja, aprova limite e estabelece um montante, o limite que o cliente pode comprar, etc. e tal. Não é? Ou seja, existe um analista dentro de cada loja. O que acaba acontecendo? Você tira um relatório de inadimplência por loja e você vê uma variação incrível. Tem loja com inadimplência lá de 3%, 4% e você puxa a loja lá com 12%, 15% de inadimplência com o mesmo perfil, no mesmo período, com os mesmos volumes de vendas. Então, você vê que a qualidade, o perfil da análise está diferente. Né? E ainda que você tenha uma política de crédito estabelecida, alguns critérios estabelecidos, mas na hora de fazer a concessão, há uma variação. Né? Então, quando você puxa inadimplência por analista, você vai perceber que isso muda bastante. Como eliminar isso? Como resolver esse problema? Essa é a questão que eu quero propor para você. Não é? Eu conheço e tenho trabalhado já com muitos lojistas, muitos clientes, a Meu Crediário. A Meu Crediário utiliza inteligência artificial na análise e concessão de crédito e calibra a inadimplência proporcional, né, ao perfil do seu negócio, com uma vantagem astronômica. Você elimina esse problema da loja, você conquista esse perfil de clientes, você alavanca o seu faturamento e reduz as despesas, os custos operacionais de você ter um crediário, porque você não precisa ter todo um time de analista, de cobrança, enfim, toda essa estrutura tecnológica própria que você precisa investir, de recursos técnicos, financeiros e recursos humanos que você precisa, não é? Você terceiriza isso tudo com uma redução de custo pelo preço de uma consulta de SPC, de birô de crédito, né? Você implementa um crediário com alta tecnologia na loja, calibrando exatamente o perfil de inadimplência que você quer. É impressionante como a tecnologia hoje vem ao nosso favor, onde eu já vi lojas se vangloriando, não, aqui o nosso crediário é super rápido, em 20 minutos você abre o seu crediário. Né? E se eu disser para você assim, que tal você abrir o seu crediário em 20 segundos? É fantástico, é extraordinário. Então, você consegue otimizar esse tempo, dar essa velocidade de análise. Você pode estar me perguntando, mas Emelina, é possível isso? É possível você aumentar dessa maneira a velocidade de análise e, ao mesmo tempo, conseguir alavancar faturamento e controlar a inadimplência? A resposta é sim. Não é? Se você duvida, se você quer mais informações a respeito disso, eu vou pedir para deixar aqui o endereço, entre em contato com a Meu Crediário e converse com eles a respeito desse assunto. Eu tenho absoluta convicção que, se você é do segmento de roupas e calçados, ótica, móveis, não é? Esses segmentos já estão absolutamente preparados para serem atendidos, especialmente com
toda uma análise, uma concessão, uma calibragem de inadimplência específica para o seu segmento. Entre em contato com eles, que eu tenho absoluta certeza que você vai se encantar quando entender e ver a ferramenta que eles têm à disposição. Faça isso, eu recomendo, eu conheço a ferramenta, eu conheço a empresa, eu conheço a estrutura e assina embaixo. É fantástico, os resultados que a gente tem conseguido com clientes nossos, assim, fazem uma enorme diferença e transformam realmente o perfil de vendas. A equipe adora quando tem uma ferramenta poderosa na mão para conseguir colocar mais mercadorias mais caras, trabalhar mais itens na venda. E os clientes que adoram comprar ficam felizes porque tem mais uma opção no cardápio de planos de pagamento que a loja pode propor para a sua carteira de clientes. E isso fideliza muito mais, satisfaz muito mais os nossos clientes. Concorda comigo? Então é isso. Entre lá, converse com o pessoal, solicite uma demonstração, faça um orçamento que eu tenho certeza, tenho convicção que você vai adorar. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.